Boa Eu vou noite, aproveitar. boa noite, meus amigos do YouTube. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil, não, boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Estamos aqui comemorando 10 anos do Evangelho no Japão. 10 anos que nós estamos aqui nessa telinha. Começamos lá no nosso antigo Skype, né, Vânia? Lembra do Skype, quando a gente fazia Claro, as claro. nossas reuniões no Skype? E estamos aqui hoje comemorando 10 anos. Como o tempo passa! Puxa vida! Parece que foi ontem que nós começamos esse evangelho. E hoje estamos aqui com o pessoal aqui. Todo mundo que está aqui está mais de 4, 5, 6 anos aqui. E o pessoal ainda continua firme no nosso evangelho. Toda segunda-feira, 21 horas, agora no YouTube. Então, vocês que estão sem fazer nada aí no Brasil, 9 horas da manhã, começamos o nosso Evangelho. E hoje, para comemorar os nossos 10 anos, estamos com Vânia Mugnato de Vasconcelos, a nossa amiga lá de Curitiba, que mora em Jundiaí, advogada. Cuidado, hein? Advogada, hein? Veja lá o que vocês vão falar. E outra coisa, ela esteve no Japão. Eu me lembro muito bem que levei ela para ver o Monte Fuji, né? Depois voltando lá da Alice, lá de Suzuka, eu falei, você vai conhecer o Monte Fuji? E em vez de eu entrar para a esquerda, entrei para a direita e entrei em Tóquio. E ficamos 1h30 perdidos em Tóquio, né, Vânia? Você lembra dessa? Foi. 1h30 perdida em Tóquio e a Vânia conseguiu nos tirar de lá, né? Fui eu mesmo. Grandes histórias. Mas esse assunto fica para um Momento. outro momento. O que nós vamos agora é escutar a Vânia. Vânia, se apresente, minha querida. Você que é lá de Curitiba, você que é amiga aqui do Japão, amiga querida. E vamos começar o nosso evangelho, né? Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a espiritualidade, pedir que os nossos anjos da guarda nos abençoem, nos ilumine a nossa casa, a nossa família, a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que estão aqui conosco nesta sala de luz e também lá no YouTube, que todos possam sentir Jesus nos seus corações. Muito bem. Arigatô. Vânia, seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem com você? Graças a Deus, espero que com vocês também. Obrigada, viu, Adalberto? Obrigada para o pessoal da área de Japão e para vocês, meus amigos do Japão. Eu agradeço muito mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, porque me causa uma alegria imensa. Eu sei que quando eu falo com vocês eu me torno repetitiva, mas realmente me dá grandes emoções estar com vocês. Eu gosto muito mesmo. E espero que nessa noite de vocês no Japão, nesta manhã, aqui, começo de semana no Brasil, eu possa contribuir um pouquinho com esse tema que a gente vai conversar hoje, paz e esperança no futuro. Que assim seja, né? Com a ajuda de Deus. Devo continuar, Adalberto? Você vai fazer mais algum comentário? Maravilha, pode continuar. Vou continuar, então. É isso aí. Bom, gente, nós vamos conversar, então, sobre esse tema que eu já falei, né? Paz e esperança no futuro. A gente poderia falar e pensar de mil maneiras sobre toda a realidade mundial, o que acontece no Japão, o que acontece no Brasil, o que está acontecendo no nosso planetinha. Nós espíritas ficamos pensando, né? Quando é que chega a regeneração? Quando é que as coisas vão melhorar? A gente está no pleno século XXI, você vê mais de 2000 anos. Entramos já, né, depois de 2000 anos da presença do Cristo na Terra, e nós continuamos vendo o ser humano com uma conduta belicosa, desonesta, egoísta, muitas vezes interesseira. A gente vê as coisas assim de forma assustadora. Graças a Deus nós já descobrimos a fé, descobrimos a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, nos oferece a possibilidade de ter, porque quem não tem a fé raciocinada não consegue entender por que depois de
tanto tempo, de nós termos tantas religiões, de muitos missionários terem passado pelo nosso planeta, por que que muitos ainda não perderam a sede de poder, a vontade de dominar? Por que que ainda se tenta cercear a liberdade de tantas formas, né? Nunca a minha, sempre a dos outros, de tomar os nossos pertences de mil formas, e nós ficamos nos questionando quando que isso terá fim. Será que tem fim? Será que nós vamos encontrar os valores que nós estamos buscando? Será que um dia teremos paz? Será que nós devemos manter a esperança? Será que existe um caminho novo, algo diferente do que nós estamos vivendo aqui, que vai nos levar a um futuro melhor? Por isso que nós estamos conversando hoje sobre paz e esperança no futuro. Mas para falar de paz e esperança no futuro, ou para o futuro, ou quando vamos conquistá-la, a gente precisa falar um pouquinho do planeta. Precisa falar um pouquinho de situações que estão dentro da doutrina. Se eu fosse abordar como eu até gostaria de fazê-lo, mas falar de pontos específicos das realidades atuais que nós estamos vivenciando, eu correria o risco de falar coisas que são verdades minhas e não a verdade do outro. Então, eu me fundamento na doutrina, que não é minha nem do outro. É a vontade de Deus, é a vontade dos espíritos superiores, é a vontade do Cristo, que se codificou numa documentação em obras que nos deixam um caminho para pensar. Então, eu vou buscar para vocês informações aonde? No capítulo 3, no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos explicar sobre características do mundo de expiações. O mundo de expiações é um mundo que nós entendemos que a Terra está classificada na evolução material dos planetas, da criação da obra de Deus, que carrega, né, os espíritos encarnados. E olha que interessante que o Evangelho nos diz a respeito da humanidade. Fala para a gente reparar sobre a superioridade da inteligência. De fato, nós temos uma humanidade muito inteligente, nós temos capacidade de criar coisas espetaculares. Mesmo que a gente crie para o mal, nós temos capacidades de inteligência, de criar coisas para o bem. E essa capacidade grande de inteligência, ela tem na maioria da população toda da Terra, na humanidade inteira. Isso indica que não somos parte de um mundo primitivo. O mundo primitivo é aquele que é destinado à encarnação dos espíritos que mal se tornaram espíritos, mal foram criados, mal saíram das mãos do Criador. Então, pelas características da inteligência do planeta, a gente sabe que não somos parte do mundo primitivo. Os nossos problemas, as nossas dificuldades não são porque somos ignorantes, nós somos inteligentes. Aí nós vemos que existem qualidades inatas em grande parte da população. Mesmo os mais atrasados têm uma virtude ou outra, alguma característica que já indica um certo progresso. E se nós acabamos de encarnar aqui, temos 20, 30, 50 anos, nossa, isso perante o infinito de tempo do universo que existe para viver, é imortal, nós não morremos, não acabamos nunca, morremos nunca, espiritualmente falando. Se nós saímos agora da mão dos nossos pais ou do médico na maternidade e temos qualidades inatas, então indica que nós já experimentamos vivências aqui na Terra, ok? E uma outra característica da humanidade terrena é que, da mesma forma que temos qualidades inatas, nós temos numerosos vícios, nós temos muitas características inferiores, imperfeições, tendências a vícios realmente das drogas, ou hábitos de jogos, ou compulsões diversas. Nós temos a tendência a egoísmo, a orgulho, a inveja, a desonestidade, enfim, tem um monte de características que mostram que carregamos ainda uma grande imperfeição moral.
Ok, então o planeta Terra tem uma humanidade que, obviamente, não é primitiva, é inteligente, tem qualidades inatas e tem imperfeições. Já estamos num determinado ciclo de desenvolvimento que já chegou mais do que o comecinho lá. Então, nós já estamos conseguindo nos desenvolver. E a característica do nosso planeta, segundo os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizem que é um mundo ingrato, a Terra é um mundo ingrato, no qual os espíritos trabalham, expiam suas faltas através do trabalho penoso e das misérias da vida. Por que mundo ingrato? Porque é difícil, não existe aquela satisfação plena, aquela tranquilidade plena, não existe aqueles momentos que você diz assim, nossa, absolutamente eu não tenho nada que me preocupar, porque no mínimo, quando está tudo em paz, a gente sente fome e vai ter que se virar para comer alguma coisa, nem que seja cozinhar na nossa cozinha. Então, nós temos sempre alguma coisa para criar, através do trabalho, através das dificuldades, através dos esforços. Então, existe aqui uma qualidade de ingratidão, no sentido de dizer que é complicado mesmo vir aqui, que a gente não tem a receptividade que gostaríamos. E a gente vai passar por esse processo dentro do planeta Terra até que nos tornemos merecedores de passar para um mundo mais feliz. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, então vamos ter que refletir um pouquinho. Nós estamos num mundo complicado. Nós não somos espíritos primitivos e estamos transitando na jornada dentro das naves espaciais, que são os planetas do universo, nós estamos transitando para evoluir. Só que tudo evolui. Não só as almas encarnadas ou os espíritos que estão no plano, no mundo espiritual. Tudo evolui. Os planetas também evoluem. Então, se tudo evolui, nós temos a sorte, e eu digo que é sorte, porque que bênção a gente já ter uma casa e dizer assim, nossa, eu tenho condição de reformar essa casa que eu vivo, que é uma casa boa, que é uma casa que eu gosto, que eu já estou aqui faz tempo, eu já estou acostumada, e só que ela tem o defeitinho A, o defeito B, a dificuldade C, o problema D, entendeu? E aí eu tenho que mudar tudo, vou para um lugar completamente diferente. Nossa, podia ser legal, mas não é legal ficar aqui? E nós temos a sorte de estar no momento da Terra em que a casa está sendo reformada. E a gente pode decidir ficar aqui, enquanto no Evangelho se dizia, nós vamos nos tornar merecedores de um mundo melhor. E antigamente isso significava que iríamos ser convidados a reencarnar no planeta mais elevado, moralmente falando, agora está invertido esse processo. Ir para um mundo melhor pode ser ficar aqui. Pode até ser ir para um outro planeta, não estou dizendo que não, mas é ficar aqui. Mas essas dificuldades todas que a gente está vendo, como que a gente vai ter esperança no futuro? Como que nós teremos paz? Como que nós acreditaremos se a gente continua vendo as mesmas coisas? Porque o que nós estamos falando aqui é de teoria espírita. Muita gente pode escutar e não entender ou não acreditar em nada. Tá tudo bem, porque o progresso vai continuar se desenvolvendo do mesmo jeito, não vai mudar nada. Só que para essa pessoa vai ser mais difícil conseguir enxergar as coisas. Por isso que nós temos uma fé raciocinada. Por isso que nós temos que pensar a respeito das coisas que nós estudamos e dizer como elas se encaixam na minha vida. Então, apesar de todo esse quadro da dificuldade que nós vivemos no planeta Terra, da belicosidade, do egoísmo, etc., a gente tem uma noção de que tudo evolui e os mundos evoluem também. Nada no universo permanece estagnado. Então, nós estamos vivenciando um processo que eu chamei de reforma, e que agora eu coloco o nome certo, que é de transição, de um mundo de expiações para um mundo de regeneração, em que, para nós sabermos a que mundo pertencemos, temos que decidir, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, que serão testadas através de experiências probatórias. A classificação do mundo do planeta Terra hoje,
que é chamado de mundo de expiações e provas, ela vem para dizer, expia as tuas dificuldades, os teus erros, as tuas faltas, sinta o que você não devia ter feito para você compreender porque é melhor uma outra conduta e prove que você mudou, prove que você é uma pessoa melhor, prove que você é diferente daquilo que você foi algum dia. Então, a gente está experimentando provas, muitas provas, que estão nos dando oportunidade de expormos o mais íntimo dos nossos sentimentos, o mais profundo dos nossos pensamentos e as nossas liberdades, apesar de... Sim, o mundo inteiro está tentando cerceá-las no campo material. A nossa liberdade espiritual de ser o que quisermos está cada vez maior, porque o livre-arbítrio aumentou exatamente para que a gente se mostre. Aqui vim eu encarnar na Terra. O que quero eu para a minha vida e para o meio onde vivo? Então, a gente vê muitas... situações, pessoas, até porque o jornalismo em geral, os filmes em geral, as letras artísticas, seja na música, no teatro, etc., mostram o pior da Ibope chama a atenção, cria uma ilusão de que não temos solução neste mundo. Por isso que a gente vê despertar uma guerra, e aí a gente pensa, nossa, quanto tempo a gente tem guerras pontuais no mundo, em alguns países, mas essa guerra é diferente, essa guerra ela pode se tornar uma guerra mundial. Como que a gente, no século XXI, vai voltar a ter uma guerra mundial? Será que teremos uma terceira grande guerra? Gente, nós sim temos que nos preocupar com esses assuntos e nós não vamos poder aqui debater o certo e o errado nessa questão, mas é uma realidade que está acontecendo e que causa pânico e causa a ilusão de que não tem solução, que o homem nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Nós somos seres humanos. Há 2000 anos, Jesus nos alertou para orar e vigiar. Como o ser humano é invigilante, não só ele permite que as sombras dentro de si mesmo, através dos seus sentimentos negativos, dos seus pensamentos negativos, das suas más condutas, dos seus maus impulsos, se apesar de tudo isso, estar dentro de nós, a gente deixar, ainda tem um outro senão. Nós atraímos ou permitimos a influência de espíritos também, do que nós estamos chamando de sombras, que na verdade são espíritos endurecidos, atrasados, invigilantes, que não querem largar o ossinho e dizer assim, eu não vou mudar, mas eu também não quero ir embora daqui, então eles ficam permitindo, que eu digo, os seres humanos invigilantes, eles ficam permitindo que o assédio das sombras, de dentro ou de fora de nós, impacte nas nossas condutas, porque quando a gente vigia e quando a gente mantém um padrão elevado vibracional, que é através da prece, nós criamos uma barreira de influenciação externa e controlamos a influenciação interna. E aí a gente erra, porque permitiu pela vigilância tudo isso acontecer. E aí, quando a gente erra, nós criamos para nós novas, dolorosas expiações, novos sofrimentos. Então, de fato, apesar de eu ter dito, e vou repetir, que nós temos sim um caminho para viver melhor, que o futuro promete muitas coisas. Hoje são tempos ainda de discórdia, muito desânimo das pessoas que não têm fé, que não conseguem ter essa conexão superior. Nós vemos um aparente avanço do egoísmo e da agressividade. Por que eu falo aparente? Porque eu acredito que como nós damos muito mais atenção para o mal chama muito mais atenção, e como quem pensa bonitinho, quem pensa bem, quem faz as coisas com amor, não chama atenção, nós damos mais atenção para aquilo que faz mais barulho, e o mal faz muito barulho. Então, parece
que há um avanço do egoísmo, da agressividade, mas também, que nós não podemos esquecer, há uma convocação geral, e isso desde a doutrina espírita, que lá 1850 e pouco, 60 e pouco, já se falava em todas as obras básicas que nós estávamos sendo convocados. Nós quem? Os bons, os bem-intencionados, que querem fazer diferente. Nós estamos sendo convocados para nos abastecermos de sentimentos de paz, parar com essa belicosidade, com esse tumulto permanente que nós fazemos aqui na Terra, de esperança, no sentido de eu estou esperando, sim, que venham momentos melhores e felizes, e calmos, e tranquilos, e produtivos, que são virtudes que estão conectadas à ação do amor incondicional, que se transforma em caridade, em fraternidade, solidariedade, ou seja, as virtudes que Jesus estimulou que nós criássemos e construíssemos em nós. Então, sim, tem um lado tenebroso acontecendo, a olhos vistos, todo mundo tem que cair de, assim, focado na vigilância. Um pai e uma mãe de uma criança pequena hoje tem que ter muita mais atenção, muito mais redobrar os cuidados, porque de todas as partes, inclusive dentro da própria escola, hoje, pelo menos eu não sei a realidade do Japão, mas no Brasil é assim, nós temos que manter redobrados todos os nossos cuidados, porque o perigo está em todo lugar. Por outro lado, eu, vocês e todos os bem-intencionados somos trabalhadores da luz, somos trabalhadores da paz, somos trabalhadores da esperança, somos trabalhadores do amor, somos trabalhadores do futuro, se nós agirmos adequadamente conforme queremos ser. Então, nós estamos sendo realmente convocados a contribuir e não atrapalhar, e não complicar ainda mais. E aí eu busco para vocês, nesse instante, o último capítulo da obra A Gênese. É a última obra da codificação, 154 anos de lançamento, foi em janeiro de 1868, em que Kardec compilou um material em que os espíritos falaram, na minha opinião, das mais importantes orientações e esclarecimentos para este momento da vida na Terra que estamos experimentando. Então, diz a Gênese, nesse último capítulo, assim, que a humanidade está madura. Está quando? Em 1868, há 154 anos. A humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, ou seja, a gente já tem maturidade espiritual, capacidade moral e intelectual de olhar para o futuro, e um futuro que não se limita à encarnação, e vislumbrar as propostas divinas de uma vida espiritual melhor e mais elevada para nós. Então, a gente já tem condições de começar a nos nutrirmos das ideias mais elevadas e compreender coisas que a gente não compreendia, sair do campo estritamente material. Então, você vê, há 154 anos, a Gênesis já dizia que nós estamos maduros para fazer coisas diferentes. Aí ele diz que a geração daquela época, e que vem ainda, né, algumas gerações, está desaparecendo a geração atrasada, a geração embrutecida, a geração que não é mais compatível com o mundo regenerador. Então, ele diz, a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui vai acabar, porque ela não é sustentada sozinha, ela é sustentada por pessoas, por almas encarnadas, e essas almas estão sendo selecionadas. Pertence ao mundo de regeneração, tem condições de ficar na Terra, não pertence ao mundo de regeneração, não tem condições de ficar na Terra. E a geração que surge, diz a Gênese, ou seja, vem uma nova leva de espíritos
já retemperadas em valores melhores, em propostas melhores, melhor preparada, ela vem com ideias mais saudáveis, ela vem com ideias mais desafiadoras para o progresso. Mas é claro, isso tudo, óbvio, que causa um embate, então a gente já vai falar do embate. E essa turma nova de espíritos, que eu quero acreditar que nós fazemos parte, já encarnamos com esse objetivo, ela vai trazer ao mundo, ou está trazendo ao mundo de tempos para cá, desde a época de Kardec para cá, eu posso dizer isso com convicção, um movimento ascensional, ou seja, existe uma elevação moral da humanidade que movimenta para sair da estagnação do mal, do comodismo nas coisas ruins e passar para um processo de desenvolvimento realmente mais positivo e acelerado. Então, um novo progresso moral, olha lá, ele está falando há 154 anos atrás, um novo progresso moral assinalará, marcará a nova fase da evolução humana. Que nova fase? A implantação do mundo regenerador. E essa fase, dizem os espíritos, já se revela por sinais inequívocos, não dá para discutir, já se percebe, e eu vou repetir, isso foi em 1868. E o que ele fala que são os sinais? Ele diz que são tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Gente, significa dizer o seguinte, existia lá um padrão, e de repente esse padrão não satisfaz, por qualquer motivo, não faz parte do desenvolvimento, não faz parte do progresso. E aí começam a ter ideias novas. Essas ideias novas começam a encontrar almas que dizem, nossa, isso é legal, nossa, essa é uma ideia boa, eu vou investir nisso, eu vou defender essa ideia. E aí começa a ter essa grande batalha que nós temos vivido desde o final do século XIX, principalmente, e que hoje parece que acirrou grandiosamente, que são reformas que estão acontecendo e que só não se concretizaram ainda porque falta uma base para que elas se desenvolvam, para que elas se completem, para que elas se consolidem. Qual é esta base? Mais uma vez, palavras da Gênese. Falta uma predisposição moral mais generalizada. Mais pessoas predispostas a agir perante valores morais, valores elevados. E quando eu digo agir, é parar de ficar só no evangelho no lar, falando de coisa bonita, e quando tem que estar na rua, não fazer, não se manifestar, não agir. Então, quando a base, que é uma predisposição maior, mais ampla, mais generalizada de moral, aplicação moral, se fizer presente entre nós, elas vão frutificar, porque multiplicam, e aí mais pessoas vão despertar e vão assumir aquela nova postura, porque não é brincadeira, a gente fica achando que o planeta Terra é de uma humanidade má e que não tem jeito, e nós vemos a maldade, e nós vemos gente que não tem jeito ainda, mas terá um dia. Só que a gente não enxerga que tem do outro lado da tela, ou do outro lado da rua, ou do outro lado, no carro do lado da gente, pessoas com os mesmos objetivos de transformação. Eu não quero mais viver num mundo de tanta dor. Eu não quero mais viver num mundo de tanto sofrimento, de tanto egoísmo, de tanta guerra, de tanta corrupção, de tanta desonestidade, de tanta inveja. Eu não quero. E eu estou falando eu, Vânia, sim, mas eu estou falando eu em nome de vocês, porque eu sei que vocês não querem também. E muita gente não quer. O problema dos bons é que eles ainda não são corajosos o suficiente para fazer barulho, igual faz barulho aquele que é mau, que não quer soltar o seu benefício, ou o seu lucro, ou o seu luxo, que ele conquistou à base da força e de meios, às vezes, escusos. Então, a Gênese fala para nós que essa falta dessa base e essa predisposição vai acontecer, e que isso que nós estamos vivenciando
que ainda está uma confusão se eu sou bom ou não sou bom, se eu quero bem ou não quero bem, é uma característica também dessa fase de implantação da regeneração, de transformação. Por quê? Porque é o prelúdio, ou seja, o que antecede aquilo que vai acontecer em larga escala. Ou seja, o terreno está todo irregular, alguém ou um grupo pequeno começa a arar, semear, adubar o terreno, mas o terreno continua, a parte maior continua aparentemente toda irregular. E só que daí começa alguém ver e começa a fazer ampliar isso. Então, é uma característica do mundo isso que nós estamos vivendo. Nunca foi tão claro para quem estuda a doutrina espírita que nós chegamos no ponto de ter que decidir o que viemos fazer aqui de verdade e que, se a gente não quiser ajudar a transformação, tá tudo bem, você vai fazer a sua construção mais tarde em outro planeta, ou primitivo ou regenerador, dependendo da sua condição moral, e aqui vai ficar quem quer, porque não tem volta. O mundo regenerou e a humanidade tem que regenerar. Então, eu paro um pouquinho com a Gênese para dizer para vocês o seguinte: nós temos todas as nossas aflições humanas fundamentadas, como já explicado na doutrina espírita, pelo orgulho e pelo egoísmo. Nós temos que trabalhar o orgulho e o egoísmo se a gente quer paz. Nós temos que lutar contra o orgulho e o egoísmo se nós queremos ter esperança. Nós temos que trabalhar as nossas imperfeições do orgulho e do egoísmo se queremos transformar a humanidade e construir um futuro melhor. E aí, eu disse para vocês aí atrás que a gente tem que ser, que nós fomos convocados, e nós somos aprendizes do Evangelho, nós somos estudantes da doutrina espírita, que é o cristianismo, que é a lição de Jesus, que é aquilo que a gente tem por maiores valores morais que nós conhecemos aqui no planeta, mesmo que existam outras filosofias que também sejam boas, que se a gente for reparar, tem todos o mesmo pano de fundo. Nós temos que entender que chegou o momento do nosso testemunho. E é isso que muita gente não entendeu, que não dá mais para ficar em silêncio, não dá mais para viver bem e ser bonzinho dentro do próprio lar ou dentro do próprio bairro. Temos que testemunhar a ponto de chorar, se for necessário, sofrer, se for necessário, porque esse choro e esse sofrimento, ele é temporário. Ele é o sacrifício do trabalhador que depois vai morar na casa que construiu. Ele é o sacrifício do esportista que acordou sempre de madrugada, treinou o dia inteiro, tinha que parar de sair com a família, de festar, de fazer isso, fazer aquilo, para depois subir no pódio da vitória. É o sacrifício do estudante que não fazia mais nada de uma idade normal, daquela juventude que ele tem, para depois dizer, eu passei num concurso, eu consegui um objetivo, etc. Então, a gente tem que testemunhar. E a gente vai ter que testemunhar agora, porque os tempos são chegados, e não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita que nos explica que os tempos são chegados. E é preciso que nós, que estamos engajados no bem, eu estou engajada no bem, vocês estão engajados no bem? Eu acredito que sim. Nós que estamos engajados no bem, temos que trabalhar com muito esforço, com muito afinco, para que os nossos objetivos pessoais sejam os objetivos coletivos, sejam os objetivos planetários, sejam os objetivos da evolução. E eu volto a comentar mais um pedaço da Gênesis, lá no capítulo 28, né, do último capítulo da Gênesis, tempos, são chegados os tempos, sinais dos tempos. Leiam quando vocês puderem. Diz a Gênesis que grande, por certo, é ainda o número de retardatários, ou seja, existe muita gente atrasada. Existe muita gente que ainda está ficando para trás, que não progrediu o suficiente. Mas, olha que legal, mas que podem esses retardatários, que podem eles contra a grande onda que vem se ampliando, se não atirar-lhes algumas pedras. Por que eu trouxe esta frase? Para dizer para vocês o seguinte: não se abalem,
com as aparentes lutas contra o que estamos tentando fazer, contra a renovação do planeta. Não se abalem, não temam, não duvidem daquilo que está sendo feito, porque não é a humanidade sozinha que está lutando pelo benefício de viver num mundo melhor. É a espiritualidade inteira, é o próprio Cristo. Deus quer que o progresso se faça presente aqui. A gente já vive atrasado há muito tempo, é um planeta difícil o nosso. Mas nós não vamos nos abalar, porque o que podem os maus, o que podem os atrasados, o que podem os imperfeitos, contra uma leva muito maior, que é a implantação de verdades que são nascidas de leis naturais, da vontade divina, da providência divina, para que todos os que querem melhorem e progridam. Então, essa onda, diz a Gênese, é a geração que chega, e são gerações atrás de gerações. Eu me lembrei, antes de começar a falar com vocês, de uma passagem que tem dentro da doutrina, eu acredito que seja ou nesse mesmo capítulo, ou no Evangelho, eu não me lembro onde está agora, em que fala que quando tem um batalhão, assim, um regimento militar, e existe lá aquele que é mais irresponsável, que tumultua um pouquinho, o líder do regimento chega lá e diz assim, fulano, você não pertence a esse regimento. Tira ele e coloca o outro melhor preparado, com mais boa vontade. O regimento continua aparentemente a mesma coisa. Do outro lado, também tem um que precisa ser trocado. Ele sai e coloca-se outro. O regimento continua com a mesma formação, com o mesmo tamanho e com os mesmos objetivos. Quanto mais forem trocados estes, e a gente não vê essa troca, quando acontece essa troca? Eu desencarno, não sirvo para esse planeta, não nasço mais aqui. Eu paro de atrapalhar o regimento. Em compensação, alguém vai renascer nesta vaga que eu deixei, não no meu corpo, obviamente, a gente sabe, mas nesta vaga que ficou aqui na encarnação, e vem alguém melhor preparado. Então, é isso que a Gênesis está dizendo, que essa onda, que não importam as pedras que se joguem contra ela, é a geração que surge, que estão nascendo novos seres mais bem preparados, e, paralelamente, essa geração antiga vai sumindo, vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Porém, a Gênesis nos alerta, até lá, até serem minoria, até não terem força nenhuma, até nós que somos bons não darmos nenhuma atenção, nenhum crédito, eles vão defender o seu terreno, o seu espaço, palmo a palmo, com as forças que eles tiverem, com as condições que eles tiverem, e eles jogam baixo. Então, eles dizem, haverá 1868. Haverá, então, está havendo uma luta inevitável. O que nós estamos vivendo é uma grande luta do bem e do mal. Uma luta inevitável, porém, olha que legal também. Os próprios espíritos dizem, mas é uma luta desigual. Porque é o passado decrépito, é aquilo que já não tem mais condições de permanecer, não tem mais condições de ficar, não tem condições de se multiplicar, a cair em frangalhos, o passado decrépito que está caindo em frangalhos, sendo destruído contra um futuro juvenil, ou seja, almas revigoradas, almas fortalecidas, almas animadas para vencer, para transformar, e é uma luta contra a estagnação que viemos como humanidade aceitando o domínio de poucos, o domínio do mal, nos submetendo, o medo, nossa gente, o medo, ele é uma coisa boa quando ele é para nos
fazer precaver contra riscos, mas eles estimulam o medo para que a gente tenha medo de ficar doente, medo de morrer, medo de passar necessidade. E enquanto a gente tiver mais medo do que fé, enquanto nós tivermos mais medo do que coragem, enquanto nós tivermos mais medo do que vontade de transformar o mundo, eles vão ter um pouco de poder sobre nós. Então, a gente precisa sair deste medo, sair dessa estagnação, ajudar esse grupo que está nascendo e que eu quero crer que estamos com eles, para que a vontade de Deus se faça presente aqui. Por quê? 1868. Eu estou repetindo para vocês não esquecerem a frase da Gênese. Uma vez que são chegados os tempos por Deus determinados. Nós já estamos num mundo regenerador, cuja humanidade tem que regenerar. São dois progressos distintos acontecendo. Os tempos da Terra chegaram, e agora nós estamos nesse embate entre o bem e o mal, e o bem vai vencer, porque essa é a vontade de Deus, essa é a lei que a providência divina criou. Então, nós somos alunos prestes a superar uma fase do curso da vida. Para vencer as provas, precisamos, né, vencer as provas para receber promoção. É isso que está acontecendo. E eu termino dizendo uma coisa para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar, antigamente era a teoria da conspiração. Hoje, os maiores governantes da Terra, todos, eu já vi vários vídeos, inclusive o presidente dos Estados Unidos recentemente falou isso, eles falam da nova ordem mundial. Materialmente falando, tem-se a ideia de que a nova ordem mundial é uma coisa que teoricamente é boa, mas na verdade é de dominação. Cerceia a tua liberdade, porque você tem que obedecer a essa nova ordem mundial para que a gente continue vivendo aqui, que o planeta está insustentável, etc, etc. Não vou questionar essas coisas. Estou falando assim, que se imagina que a nova ordem mundial é uma coisa material de um grupo, de uma elite que quer dominar o mundo. Sim, eu acredito que isso existe, mas não é isso que eu quero falar. Existe, sim, uma nova ordem mundial que está sendo implantada, a da paz e a da esperança no futuro. A nova ordem mundial é os bons fazerem o que é certo, sem covardia, sem o medo doentio que impede a ação. Tem que ser a nova ordem, nós temos que fazer parte dessa nova ordem mundial, que é destinada aos que vão construir, ou melhor, reconstruir o mundo e ajudar a implantação do mundo de regeneração, que hoje é um mundo que está sendo reformado. Então, eu trago esses raciocínios para vocês e embaso no Evangelho e na Gênese para que vocês terminem a noite de vocês aí e comecem o dia de vocês aqui no Brasil pensando o seguinte: o que eu estou fazendo da minha vida perante este quadro? Eu sou parte da solução, eu sou parte do grupo de renovação, aqueles que vão ficar para criar a Terra regenerada, ou eu ainda, pelas minhas escolhas, pelas minhas ações, pelos meus silêncios ou palavras, pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, eu faço parte da geração decrépita que quer atirar pedra e quer dificultar. Hoje a gente vê coisas tristes, pessoas que não querem projetos bons para os países e para a população, porque vai perder aquela boquinha. É a minha boquinha e eu não quero que todo o resto melhore, porque eu vou perder. A gente precisa mudar de ponto de vista. O ponto de vista, e o Evangelho também tem um texto sobre isso, tem que ser alterado. A gente tem que começar a sair do chão da terra e passar a ver o mundo a partir de olhos mais elevados, mais espirituais. Então, pensar positivo, vigiar dobrado, orar e elevar o pensamento muito mais e fazer a sua parte. Dessa forma, paz, consequência, esperança, convicção, futuro logo chega. E eu espero que a gente esteja juntos de mãos dadas nesse momento do nosso futuro, porque eu não vejo a hora de sermos parte de uma humanidade de fato regenerada, tá bom? Obrigada.
Eu agradeço a Uau! atenção de vocês, espero ter deixado claro o que eu tentei trazer aqui nessa noite, viu? Arigatô, Vânia. Olha, nós ficaríamos aqui escutando a noite inteira, né? Mas aqui no Brasil nós temos que dormir, que amanhã nós trabalhamos, né, Alice? Não tem jeito, Maria, né? Cecília. Ah, o Henrique não disse que não vai trabalhar, então tudo bem. Mas vamos combinar o seguinte: nós vamos fazer agora. Primeiramente, agradecer, Vânia, arigatô. Esperamos aí que o ano que vem a gente consiga trazer a Vânia novamente para o Japão, né? Para Se Deus fazer quiser. uma turnê aqui no Japão. E ela foi, avisando que ela foi a última palestrante que a AD Japão trouxe para o nosso nono simpósio, né? E o nono simpósio, o último simpósio que nós fizemos aqui foi lá na cidade de Suzuka, lá junto com a Alice. Né, Alice? Foi uma grande festa lá e ela adorou o Japão, né? E a gente sente muita saudade dela. Ironil, vamos fazer as nossas vibrações, Ironil? De terminar o nosso evangelho. Gente, 10 anos de evangelho no Japão. É uma família, né? Isso aqui é uma família. Estamos aqui toda semana orando, vibrando por todos aqueles que precisam. E também temos nossos estudos no domingo, que também é uma grande família que a gente vai lá para ler, discutir, né? Estudar um pouquinho, né? Uma horinha, não mais que isso, e é muito bom, tá bom? Fica a todos o convite. Vamos às nossas vibrações, depois o Eronil tem a música, e hoje nós vamos fazer um final com um Pai Nosso em japonês, mas é um Pai Nosso em japonês especial, que vai ser por uma francesa, Brasil-França, né? A nossa amiga Yasmine vai fazer essa honra para nós, tá bom? Então, meus amigos, vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, fechar os nossos olhos, vamos relaxar, vamos imaginar o nosso anjo da guarda nos colocando as mãos sobre as nossas cabeças, nos enchendo de luz, porque nós somos luz. Vamos relaxando cada vez mais, soltando os nossos ombros, respirando tranquilamente, agradecendo a Vânia, que teve assim uma palestra magnífica, que ela possa receber o nosso abraço, o nosso carinho. É uma pessoa muito especial. Vamos pedir por todos aqueles que estão aqui na nossa tela de luz, que estão precisando de luz, estão precisando de carinho. José Carlos Ferreira, Samara, Mayumi, Laina, Tsuji, Nana, Fumiko Nishi, Dirce Wada, Arisa Wada, Paula, Kaoko, Sakurai, Sumi Ogura, Maria Yamaguchi, Kobayashi Cristina Guardacione, Lidiane Cristina, Yonoguro Onishi, a nossa amiga Josiana Martinez, a toda a família Brito, do Marcelo Brito, Pedro, a Isabelle, a Sayori Brito, a Eugênia Bastos, o João Guilherme Brito, a toda a família Brito e toda a família Bastos, Jorge Antonella, a Eliana Bittar, Benjamin, a Inã e Valentina Calone, Cololi, Ronaldo da Silva Souza. Vamos pedir também para a desencarnada Eunice Veiga, de 52 anos, que cometeu suicídio a semana passada, que ela possa ser recebida pelo plano espiritual, que ela possa ser confortada, que ela possa entrar em tratamento. Alexandre Toshio Nakajima, que está internado no hospital, que vai passar por um tratamento cirúrgico, a Cristiana Satiko Harada, a Josiana Martinez, e também vamos pedir para a dona Lúcia, que está trabalhando agora
à noite, né? E um amigo nosso, Pablo Medina, que está em tratamento de câncer, vai passar por uma operação, que esse nosso amigo possa receber o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas vibrações, que os médicos possam ser intuídos por mãos de luzes e que tudo corra bem, que Jesus esteja nesta sala. Pedimos pela nossa casa, pedimos pela nossa família, pedimos pelos nossos pais encarnados, nossos pais desencarnados, nossos filhos, nossos netos, que a nossa casa possa ser o nosso castelo, o nosso refúgio, a luz na escuridão, que a nossa casa possa servir de casa do caminho, a casa de apoio, o socorro no plano espiritual, onde amigos espirituais possam atender todos aqueles desvalidos, aqueles que precisam de muita luz. Que nós possamos sentir a espiritualidade atendendo os homeless, os encarcerados, a todos aqueles que estão nos hospitais. E pedimos por esse grupo maravilhoso que Jesus possa abençoar a todos que estão lá no nosso canal do YouTube, todos aqueles que estão aqui presencial na nossa sala, que todos possam receber muita luz. E que Jesus possa estar em nossos corações. Meu amigo Ironil, onegai shimasu. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas no caminho de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos nessa noite lenitivos a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila a nos guiar. Caminhemos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Que maravilha, arigato, muito bem. Antes da nossa oração, que vai ser em japonês, eu gostaria de agradecer lá a Laura, que está lá no YouTube, a Beth Alves, o João Melo, o Luiz está aqui, já passou por lá também, o Humberto está aqui, está lá também, a Rosa Maria e a Beth Alves. O João Melo está com o pai fazendo um exame, por isso estou aqui. João Melo, que teu pai possa se encher de luz, possa receber o nosso abraço, o nosso carinho, tudo vai dar certo. Que Jesus possa abençoá-lo, tá bom? Arigatô. Yasmine, vamos terminar o nosso
Evangelho com a oração em japonês do Pai Nosso. Yasmine, onegai shimasu. Yasmine? Yasmine, acho que tá ruim de... Então, vamos fazer o nosso Pai Nosso. Yuji. O Yudi, Papa, negai. Onegai, Papa. Papa. Shou. Yudi, ちょっと待って。ちょっと待っ onegai て。 shimasu. Gomenasai, né? Sumimasen. Vem, pá. Daijoubu? Não, pá. Erra. Tá vindo. Gente, vamos agradecer a Maria, ao Yudi. A Yudi é o marido da Maria, ele é japonês, ele que nos ajuda nas traduções. Sempre quando tem alguma tradução, ele nos ajuda, né? Ele gosta muito de participar. E ele e a Maria são coordenadores lá do nosso grupo de apoio, fraternidade, né? Que nós temos arrecadação de alimentos, de informações. Yudi-kun, こんばんは。 boa. 元気です Daijoubu? か？ Genki desu. Pode começar. Daijoubu? Onegai shimasu. はい。どこ？ Não tem, você não pegou? の Deixa eu bater ele. Só um pouquinho, ele vai マリアさん pegar. 準備悪いね。 Ele vai pegar, ele esqueceu. Só um minutinho. Yukuri, né? Yukuri. Não tinha falado, né? Desculpa. 準備してね。自分 本当。 Vamos pedir hoje é o Igor, né? O Igor Dias, aniversariando hoje, 18 anos. はい。 Aí, onegai shimasu. はい。主の祈りを始めます。主の祈り。天におられる私たちの父よ。御名が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。聖者人。 Que assim seja. Assim seja. Arigatou Graças a gozaimasu. Deus. Comendo. Graças a Deus. Nihongo Joso, né? Arigatou. 日本語上手ね。 Arigatou gozaimashita. はい。 Bom, meus amigos, vamos encerrar lá no YouTube. E o pessoal que está no YouTube pode entrar aqui, nós vamos ficar mais 10 minutinhos aqui, tudo bem, Vânia, para nós conversar um pouquinho mais. Isso, então, vamos encerrar lá no YouTube. E toda segunda-feira estaremos aqui fazendo nosso Evangelho no Lar, tá bom? Arigatô, até a semana que vem. Desculpem aí a nossa... estava combinando aí, né, com a Yasmine, eu acho que a Yasmine acabou não conseguindo se comunicar aí. Arigatô, Vânia, foi muito bom, viu? Adorei, obrigada, gente. Arigatô. Arigato. Arigatô, Arigatô.